Meus amigos, outra questão que tem me chegado muito a miúde é a questão da moeda única. A moeda única entre Brasil e Argentina, a moeda única nos BRICS, diferentes moedas que podem ser compostas. Vamos pensar um pouquinho antes de falar com voluntarismo ou achometria, ou termos uma moeda única porque pode ser simpática para os irmãos ou não. Não é assim. Moeda nada mais é, ou qualquer moeda, apenas uma forma de se medir valores. O dinheiro é a coisa mais fungível para se medir valores. Então, é aquilo que é absolutamente aceito, é aquilo que tem que ter curso forçado, isto é, que toda a pessoa tem que aceitar, isso é o curso forçado, e mais do que isso, ela tem que ser uma régua precisa, porque se for uma régua frouxa, ela não vai se prestar para aquilo que ela deveria se prestar, que é efetivamente essa mensuração econômico-financeira de tudo que está a mercado. Então, para poder fazer isso, nós precisamos entender se nós podemos, junto com outros países, adotarmos o mesmo tipo de régua. E isso não é viável. Por que não é viável? Porque países têm dívidas econômico-financeiras diferentes. Se um país tem uma grande dívida interna, ela vai ter um tratamento junto aos mercados internacionais e vai captar dinheiro junto aos mercados internacionais. No caso do Brasil e Argentina, nós temos moedas que são muito diferentes. A nossa relação dívida-PIB, Produto Interno Bruto, é muito diferente da relação dívida-Produto Interno Bruto da Argentina. Nós estamos com uma relação, vamos chamar assim, saudável entre dívida-PIB, e nós estamos a pouco menos de 90%. Já a Argentina extrapolou isso várias vezes. E a Argentina tem um histórico de dar calote a mercado. Isso também custa para uma moeda. Então a moeda se desvaloriza porque existe uma prática de calote, coisa que a Argentina já fez várias vezes. Depois nós temos uma situação de gastos públicos completamente diferente e controles desses gastos públicos e seriedade completamente diferente. Nós brasileiros temos instituições que são mais fortes, nós conseguimos mensurar as coisas de uma forma melhor. Nós tivemos um governo da Cristina Kirchner antes dos Fernandes, que aí estava uma inflação galopante e para esquecer a inflação de uma forma muito populista, a Cristina começou a fragilizar os institutos que mensuravam a inflação que existia. E eles foram fragilizados. Então, como é que nós vamos misturar banana com maçã? Isso não mistura assim fácil. Moeda, as duas podem ser frutas, mas elas não vão se misturar porque elas têm consistências muito diferentes. E de novo, eu falo do que eu já falei numa outra gravação para vocês. A economia não cria riquezas por si. A economia ela apenas normatiza as riquezas que existem e ao não criar riquezas, eu não posso dizer simplesmente de hoje em diante todos serão ricos assim ou todos serão ricos assados, que obviamente isso não vai ter consistência e não vai perdurar. Então para serem ricos nós precisamos criar riquezas, os países precisam criar riquezas e estar numa igualdade de condições para que essas riquezas, uma vez criadas, possam dar origem a uma moeda diferente. E isso também tem uma implicação política, porque a moeda é uma expressão de soberania. Vídeo que aconteceu, por exemplo, na União Europeia. Nós tivemos a União Europeia e o euro na grande maioria dos países, mas quando a Inglaterra estava dentro da União Europeia, ela não quis fazer a união monetária, justamente porque ela quis preservar a sua autonomia, ela quis manter a sua jurisdição, seja aonde ela efetivamente exercia o mandato, seja nas mais diversas regiões. E isso por quê? Porque ela também sentia que a sua moeda tinham premissas completamente diferentes do resto da União Europeia. Notadamente, o que a Inglaterra dizia, e eu concordo com a Inglaterra nesse aspecto, ela dizia, olha, não dá para eu ter uma política monetária comum sem uma política fiscal comum. Isto é, eu sei quanto eu gasto, mas eu não sei quanto eu arrecado. E isso se passa
hoje na União Europeia, obviamente com muitos controles. Mas voltando à nossa situação mais tropical aqui, como é que nós vamos tratar a Argentina e Brasil da mesma forma? Não dá para tratar. A Argentina deveria ser um dos países mais ricos do planeta, até porque a Argentina tem os 5 elementos básicos, qual seja, a Argentina tem ouro, a Argentina tem gado, a Argentina tem trigo, a Argentina tem água e a Argentina tem petróleo. Poucos países do mundo têm isso, mas o que a Argentina tem de péssimo? A pior gestão possível e uma corrupção que consegue ser pior que a nacional, a brasileira. Então não dá para misturar esta situação com uma situação completamente diferente que nós temos no Brasil. O que pode se imaginar é criar uma moeda de pagamento, que ela pode ter uma conversão e pode ser aceita em diversas situações. Isto não é criar uma moeda única para uso contínuo e permanente, é uma moeda de pagamento. Isso evita de se comprar sempre uma moeda estrangeira para fazer as relações bilaterais entre dois países que não precisariam usar o dólar. E aí sim pode ter uma moeda terceira como meio de pagamento, mas jamais equalizar coisas diferentes que são distintas. Obviamente, isso só pode dar problema, burrada e problema para os seus nacionais, o que eu não desejo para nós e também não desejo para os argentinos. Obrigado, gente.